Boa noite, meus usuários de Ozempic, semaglutida e Gove. Hoje eu vou passar aqui para responder todas as mensaginhas que vocês fizeram no Shorts, daquele vídeo que eu quis ensinar um pouco como é que aplica e tal, que era uma coisa que eu procurei na internet e não tinha, muito fácil e rápido, assim, então eu gravei algo que eu também procurei e não achei. E hoje eu vou fazer um vídeo mais completão, respondendo os comentários que vocês fizeram lá e que eu escrevi, mas assim, é mais fácil gravar no vídeo explicações mais completas. Então eu preferi estar gravando aqui para postar no YouTube para vocês um completão. Então eu quero agradecer aqui o Rafa que gostou muito da explicação, Diego, Douglas, deixa eu ver aqui chegar nas perguntas. Evanilda também agradeceu. E Luz Ramos. Vou iniciar agora. O que você sentiu no início, como falou no vídeo? O que você sentiu no início? Foi como falou no vídeo, acho que foi isso que ela quis dizer. Medinho. Então, assim, para Luz Ramos, eu senti muita náusea. Então, eu apliquei, eu lembro que eu apliquei. E eu tava com um pouco de ansiedade, então se você for uma pessoa ansiosa, que já teve crise de pânico, você vai sentir essa ansiedade, porque faz parte ali do medo, porque é uma coisa nova. Então eu senti uma crise de ansiedade, porque era uma coisa nova, eu tenho medo de passar mal, minha crise de pânico desencadeia de dores no estômago, então é um processo que acho que todo mundo pode ter ali, quem tem problemas com ansiedade. Então eu tive crise de ansiedade, o que afetou, acho que acentuou as minhas náuseas. No primeiro dia, eu dei sugestão, até escrevi para ela, eu dei sugestão, tipo assim, tenta aplicar quando você não for trabalhar, se você trabalhar fora. Se você ficar em casa, tá tudo certo, é mais tranquilo, mas se você trabalhar fora, tenta começar as suas aplicações uma sexta à noite, se você não trabalhar sábado no domingo, né? Tenta fazer assim, de uma forma que você não trabalhe uns 2 dias ali, porque pode e é um efeito colateral que a medicação está fazendo efeito. Então, assim, a náusea faz parte. Essa náusea, enjoo. A minha prima vomitou muito. Então, cada um vai reagir de uma forma. Eu não sei a dosagem que ela usou, não cheguei a perguntar, mas ela disse que pra ela, assim, a primeira semana foi terrível, ela vomitou bastante. Eu comecei na sexta, então eu fiquei sábado e domingo deitada, com bastante dor no estômago. Eu cheguei a usar pantoprazol, porque o meu estômago deu um refluxo bem ferrado, assim. Então, cheguei a usar um pantoprazol para aliviar um pouco a dor. Eu aconselho a vocês falarem com o médico para, né, se tiver com a dor muito acentuada, essa queimação, porque a náusea é uma coisa, a queimação é outra. Então, eu tive a náusea e eu tive muita queimação. Então, eu precisei entrar com o pantoprazol ali, 40mg de pantoprazol. Fiquei o primeiro mês todo usando pantoprazol. Eu já tive gastrite, então provavelmente atacou alguma coisa assim. Então, precisei usar. Não é regra, tá? Mas se você estiver passando mal, você fala com o seu médico e pede para ele, né, se você pode usar o pantoprazol. A náusea normal vai ter, então se ficar deitado melhor, mais confortável. Não tive tontura, não tive outros sintomas, eu só tive isso. O que me deu de cansaço foi que os primeiros dias eu lembro de ter comido só, tipo, uns 2 ovos, porque não descia nada. Aí eu peguei e fiz um shake com abacate para descer. E alguma coisa líquida. E também usei whey protein. Então, eu fui mais pro líquido. Eu lembro dos primeiros dias só consegui comer isso. Então, é uma coisa que você precisa ter uma estratégia de usar alimentos bons, mais saudáveis e não tão calóricos, porque você tem que aproveitar esse enjoo para você não ter tanta caloria. Porque o que te emagrece é o déficit calórico, é o remédio te inibir a fome, tirar a tua compulsão, e o déficit calórico é o quê? Você comer menos, né, e gastar mais. Então, quando todo esse emagrecimento, eu tive sem ir pra academia. Agora que eu vou iniciar. Tô me enrolando, mas eu vou iniciar. Não vai ter como fugir, mas nesse primeiro mês foi mais na dieta. Então, o que o remédio faz? Inibe sua fome, dá essas náuseas, dá esse preenchimento gástrico, que você parece que come sem sente saciado,
e acaba que você gasta mais, né, no teu dia a dia. Teu corpo tem lá um X de calorias que ele gasta para viver, né, para fazer todas as funções, e você consome menos do que ele tá gastando. Então, esse é o déficit calórico e você acaba emagrecendo. Então, sempre estar atento às calorias. Ai, não tenho nutricionista agora. Então, pega o ChatGPT e coloca lá. Eu consumi, sei lá, 200 gramas de arroz, tantos de carne, calcula pra mim. O ChatGPT vai calcular. Eu, né, tô ficando entre 1.100 a 1.500 calorias, porque eu não tô treinando. Se eu estivesse treinando, daria para chegar a 1.700, mas eu acho muito arriscado. Prefiro ficar em 1.500, até 1.500. Para mim tá ótimo, eu não passo mal com 1.500. 1.500 calorias para mim tá, tipo, bem dentro do saudável, assim. Eu acho 1.000 muito pouco, mas, assim, o que eu já entendo, porque, né, eu estudo nutrição, então, assim, é um pouquinho do que eu já entendo, como eu já fiz muita dieta. Então, você acaba se acostumando, mas quando você não tem um nutricionista, é ideal você gastar com isso, porque essa medicação não é barata. Então, por favor, gaste com um nutricionista também, que vai ser bem barato perto do que a medicação, e você não vai jogar seu dinheiro fora, porque se você estiver consumindo mais do que você está gastando em calorias, você não vai ter resultado com esse remédio. Não vai ter. Então, eu tive sem estar indo pra academia, porque eu controlei as minhas calorias, sempre jogando o ChatGPT para ele calcular ali para mim quanto eu tava consumindo. Porque eu não tava pesando. O ideal é você fazer as marmitinhas pesadas lá, tudo do jeito que o teu nutricionista passar. Isso é o ideal, tá? Tô falando que eu fiz. Falando que eu fiz com meu risco, minha vida por, né, minha conta por, não, por minha conta e risco. Meu Deus. Tá, então vamos lá. Deixa eu ver outra pessoa aqui que mandou. Se o FIFA, tô utilizando há 2 meses e já eliminei 10 quilos, juntamente com treino e dieta de 114, eu fui pra 104. E eu falei pra ele que tá ótimo. Eu, gente, estou hoje com menos 6 quilos e tá em 1 mês e meio. Se eu chegar a 10, assim, igual ele, tá maravilhoso. E ele tava com 114, eu comecei com 107, então, assim, tá um peso meio aproximado. E quando você tem um peso maior, assim, tipo de 100 quilos, você vai emagrecer bem nos primeiros meses. É bem mais fácil de baixar do que uma pessoa que precisa perder 5 quilos só, 10 quilos. Essas são as pessoas que, não é nem o caso do Ozempic, mas fica mais difícil. Quando você tem mais peso para eliminar, vai um pouco mais rápido. Então, é bom aproveitar o primeiro e segundo mês. Antes de aplicar, estava fazendo dieta, perdi 5 quilos. Da endócrina passou o Wegovy, já estou na 4ª dose de 19 cliques, fazendo dieta e treinando 4 a 6 vezes na semana, e meu peso simplesmente travou. Foi começar a aplicar o remédio que nunca mais a balança desceu. Então vamos lá, gente, mais uma vez, é exatamente o que eu falei, tem a ver com o déficit calórico, o quanto você está ingerindo de calorias e o quanto você está gastando. Então, o remédio, ele não faz o milagre de te emagrecer, ele não tem uma propriedade que faz você ir lá, nossa, tomei isso aqui, comi tudo que eu queria e eu emagreci. Não existe. Não existe nada que faça você comer tudo e emagreça. Não existe. Então, eu escrevi até pra ela que provavelmente a dieta dela pode estar um pouco desbalanceada, que a nutricionista vai ter que mexer na dieta, e que também tem a possibilidade do efeito platô. Eu acho difícil um efeito platô aqui, que é quando o corpo vê que você tá drasticamente tentando emagrecer ali, e ele tenta equilibrar e ele dá uma travada no teu peso. Isso é o efeito platô. Só que como faz pouco tempo, pro corpo chegar no efeito platô, vai levar bem mais tempo do que isso que ela tinha colocado aqui, que ela tá, tipo, em pouco tempo, acho que dá 2 meses aqui. E outra possibilidade também é que quando você treina, você às vezes não pode ser paranoica da balança quando você treina e tem o processo de hipertrofia. Se você estiver fazendo uma dieta bonitinho, tá treinando, e aí você entra no processo de hipertrofia, você tá trocando um pouco de músculo ali, né? Tá eliminando gordura, mas você tá tendo a hipertrofia trocando por músculo, e acaba que não dá muita diferença na balança dá uma travada, entendeu? E aí você tem que pegar e tem que continuar, não pode parar e se sabotar de voltar a comer e ter todos os teus ritmos aí e teus hábitos alimentares, né? Voltar aos hábitos antigos. E eu já tô 10 minutos nesse vídeo, meu Deus do céu. Eu gravei 2 respostas, eu vou ter que fazer parte 1, 2, 3, 4, 5.
Então, tem essa parte da hipertrofia, né? Aí vai ter que realmente falar com o nutricionista para entrar numa estratégia para ver qual a opção do que está acontecendo. Porque se você não está tendo a perda de peso, mas também não está diminuindo medida, uma sugestão: bata foto, frente, costas e lateral de biquíni. A foto não mente. A balança pode às vezes mentir um pouco. A balança às vezes pode pegar, você pode se pesar e tá a mesma coisa. Mas se você perdeu medida, é porque tá acontecendo, o negócio tá indo. Então fica tranquilo. Eu senti que eu comecei a desinchar nesses 6 quilos. Então hoje eu tô com 101. Ai, não vejo a hora de chegar em 100. Ai, 7 quilos ali em um mês e meio. Isso é sensacional. Então, eu desinchar, eu senti minhas roupas ficarem folgadas. Eu vi pessoas falarem, nossa, você deu uma emagrecidinha, né? Tipo, pessoas comentando. Então, eu vi. E eu também faço as fotografias e vi também nitidamente que teve uma evolução. Então, sobre travar o peso, aí realmente tem que entrar com a equipe multidisciplinar, que é um nutricionista. Ele vai ter que avaliar suas medidas, ele vai ter que avaliar a quantidade de calorias, você não vai ter que diminuir, você não vai ter que diminuir um pouco mais o carboidrato, subir um pouco mais a proteína. Então, isso realmente precisa de um nutricionista. E minha mãe gritando no fundo, não sei dizer pra escutar. Então, realmente precisa de um nutricionista. Vamos pro próximo. Aí a Yasmin mandou: estou na segunda semana, fiz a segunda aplicação hoje, por indicação da minha endócrino. Farei 2 semanas de 18 cliques, que foi o que eu também comecei. O meu foram 4 semanas de 18 cliques. Depois da 4ª semana, farei 36, mesma coisa do meu. Depois da 4ª semana, o meu também foi 36. E as 2 últimas, 54 com a caneta de 1 mg. Provavelmente acho que é um padrão, assim, essa quantidade. Mas estou com uma dúvida. Após aplicar e esperar a contagem de 5 a 10 segundos, quando retira a caneta, ainda fica com a gota na agulha. Dá a impressão que o líquido não entrou. Então, assim, ó, quando você aplica ali na pele, você nem sente que a agulha entra, porque a agulha realmente é de insulina e ela é muito fina. E para você saber se foi todo o líquido, a hora que você aperta, tem que acontecer igual no vídeo que eu mostrei. A caneta tem que ir girando até ela chegar no número 0. Então, ou vai estar 2 risquinhos, ou vai aparecer um número, alguma coisa, dependendo da caneta. Então, assim, você clicou, apertou, e ela fez aquele tic-tic-tic, ele dá, né, os cliques assim, e você viu que ela zerou de novo, voltou ao estado 0, aí é que o líquido entrou. E aí, quando você puxa depois de uns 10 segundos, realmente sai um pouquinho ali de líquido que fica da agulha e é bem normal. A mãe de bichos perguntou quantos começou. O meu foi 18 cliques, como eu falei, e 18 cliques durante 4 semanas é os 18 cliques. Foi assim que eu comecei. E de peso 107,4. Nas minhas primeiras aplicações, quem que é? A Mirly Santos. Nas minhas primeiras aplicações por cliques, é normal ter a impressão que o líquido não diminui. Gente, isso daí eu falei, glória a Deus, Deus tá prosperando. Deus tá prosperando a minha caneta do Egov, oh, aleluia. Então, assim, é normal. Eu fui ver a caneta começar a descer o líquido no meio, só depois da 3ª aplicação, aí que eu vi que abaixou. Quando eu passei pra 36, aí que eu vi que ela baixou bem. Então, no início, parece que não tá baixando nada, é normal, é normal. A Evanilda escreveu que comprou dela hoje, eu espero que tenha dado certo dela, faz 2 semanas que ela comentou. E eu tô curiosa pra vocês comentarem aqui, né? A Gilcele também comprou dela hoje, e ela escreveu isso há 12 dias, queria saber como é que tá também, tenho curiosidade pra saber como vocês estão indo. A Maria Gabriela, ela perguntou quantos cliques tem no total da caneta, e eu expliquei que não tem como saber quantos cliques vai dar, porque você vai aumentando, e vai ser totalmente pessoal isso. Por exemplo, eu ia continuar com 18 cliques, se a 5ª aplicação eu estivesse sentindo que eu ainda não estava com fome, ainda não estava dando vontades, e aquela compulsão voltando, eu ia continuar com 18. Só que eu já senti que a minha fome aumentou, eu já senti que eu não estava tendo essa saciedade, e eu vi que realmente teria que passar para 32. Então, não tem como saber quanto vai durar. Eu só sei que já tá indo para 1 mês e meio,
E a caneta, a minha tá na metade, então eu acho que vai chegar 2 meses. Meu iPad tá aí? Pera aí. A minha mãe batendo na porta e me atrapalhando, mas vamos voltar. A Maria, então eu já respondi, a Maria é dos cliques total. A Cibele perguntou, eu cometi um erro grotesco de aplicar com a proteção da agulha. Eu perdi essa dose? Perdeu. Amiga, você perdeu essa dose igual eu perdi. A minha primeira aplicação, eu até falei no shorts por conta disso. Eu falei, não esqueça de tirar a capa de proteção da agulha. Porque a minha primeira aplicação, tadinha, nossa, gente, não tem como. Eu acho que muita gente deve ter passado por isso. Eu tirei a primeira capa e eu não sabia que tinha mais uma capa que protegia a agulha. Eu achei que era aquela lá, aquela ponteira. Então eu coloquei e apliquei. E ficou dentro da capa de proteção da agulha. Então você perde a dose. Então você tem que... Mais uma coisa, pessoal. Se vocês não atentaram que tem 2 capas de proteção, que tem a primeira que você tira e depois tem uma bem pequenininha, branquinha, que você também tem que tirar, você tem que olhar e ver que tem uma agulha mais ou menos desse tamanhinho. Se você não vê essa agulha, é a capa de proteção e você tá aplicando dentro da capa de proteção e não vai ter resultado nenhum, porque a dose vai dentro da capa de proteção, não chega na tua pele. Então tem que tirar a capa de proteção. E aí... ela perguntou se você perdeu, eu falei que perdeu e ainda tem que aplicar novamente pra dar certo. A Elaine mandou, onde você comprou? Tô pesquisando, mas o valor tá muito caro. Então, assim, gente, tem não é promoção, é um... Como é que eles chamam? É um programa. É um programa da Novo Nordisk. Então, você... pode se inscrever lá, que é a fabricante do Ozempic e da Wegovy, que é a semaglutida. Então, você pode se inscrever nesse site da fabricante, que é www.novonordisk, que é com SK no final, e o K é mudo, .com.br. É que aqui acho que vai ficar ao contrário. Não vai dar para mostrar para vocês. Se você fizer esse cadastro no site deles, você... pesquisa novo, daí espaço Nordisk, que é o nome do laboratório. Pesquisa no Google, vai aparecer o site deles, no Brasil. Se vocês fizerem o cadastro, pegar a tua receita, cadastrar a receita lá, vai precisar do CRM do médico, o nome do médico, vai precisar de vários detalhes da tua receita. Então, você vai cadastrar a tua receita lá. Aí, ela vai ficar disponível para ter o desconto de laboratório. Aí, você vai chegar a pagar quase 990 nas medicações. Que é mais ou menos que eu paguei 999, então, com esse desconto. Então, é 1.300, 1.200, mas você consegue quase 20% de desconto fazendo o cadastro. Então, eu fiz o cadastro com a minha receita e ganhei esse desconto. Então, eu paguei 999. Outra coisa também, se vocês pegarem qualquer farmácia que envie no Brasil, eu acho que é furada, porque você não pode ter oscilação de temperatura. Aqui em Curitiba nem entrego. As maiores farmácias de maiores nomes... eles não fazem entrega da semaglutida, porque ela não pode oscilar a temperatura. Imagina isso ficar dentro de um transporte, por mais que seja dentro do isopor, refrigerado. Nossa, o controle tem que ser muito absurdo. Então, eu não sei. Eu acho que para entrega, vai às vezes pelo correio, alguma coisa. Não vai rolar, sabe? Transportadora, não vai rolar. Na farmácia eles têm, né? Tem um monte de medicação, tem que vir num caminhão refrigerado. Agora... a entrega é sempre por transportadora, por correio, por coisa assim, e eles não vão usar os parâmetros ali para manter a temperatura. Então, furada, compra na tua cidade e eu compro online e retiro na farmácia. Aí eu já olho os preços, entendeu? Então, para mim, 990, 999, aí eu olho todos as outras farmácias, quanto elas estão vendendo na minha cidade pelo Google, fazendo análise pelo Google, e aí escolho uma, compro por lá, já aparece o desconto do laboratório, você tem ou não tem ali, quando você coloca o cadastro, e aí você já tira um parâmetro. Se você não conseguir aplicar o desconto do cadastro, do fornecedor, né, do laboratório, aí você vai direto na farmácia. Aí a Elaine também mandou mensagem, comprou ontem e vai começar a usar. Também quero saber, faz 5 dias. E quem mais aqui? Deixa eu ver. Elaine. Perdi meus comentários. Peraí que eu vou pausar para achar. A Maibia escreveu, a aplicação é semanal, diária ou mensal? A aplicação, então, é semanal. Você escolhe um dia na semana, tipo, eu escolhi sexta-feira, porque eu queria ficar sábado ou domingo se eu passasse mal na primeira dose.
Queria ficar em casa, então eu escolhi sexta-feira e eu faço a aplicação toda sexta. A Keila, você armazena ela na caixa de isopor. Minha farmácia entregou numa caixa de isopor. Você tem a caixa solta na geladeira. Então, assim, ó, o que o laboratório escreve na bula? Que você não pode colocar, armazenar a tua caneta em caixa de isopor dentro da geladeira. Você tem que deixar na própria caixinha dela. Você não pode colocar na porta da geladeira, nem nas laterais e nem no fundo, no meio. Como a parte, não sei se vocês vão notar, que eu não sei como que é a geladeira de vocês, a maioria, pode ser que não tenha algumas, mas a maioria tem uma gaveta de legumes, que ela gela menos. Essa caneta não pode congelar, então eu coloquei dentro dessa gaveta de legumes, mais ou menos ali no meio da gaveta, porque essa gaveta ninguém fica abrindo o tempo todo, não ficam mexendo, não fica batendo, né? Você fica batendo, então se você colocar na porta, a medicação fica mexendo. Então, assim, tudo para evitar que perca a eficácia do medicamento. Então, ela fica bem refrigerada e não chega a congelar se você colocar nessa gaveta. É a minha sugestão. Se não tiver a gaveta, tem que colocar meio que no meio da geladeira e nunca encostado nas pontas. É o que a bula diz. Então, é isso. Então, tira da caixinha de isopor. E nem deixar a caixinha de isopor para fora com a medicação dentro, que você vai perder. Vamos ver o que mais. A Elaine, eu já respondi, que eu falei, né, do Google, que eu respondi para ela pesquisar, se inscrever no laboratório. Deixa eu ver quem mais. A Maria já foi. Eu acho que eu já respondi todo mundo. Fiz o completão aqui para vocês, quase 20 minutos falando um pouco da medicação, dessas dúvidas que o pessoal teve. Outra coisa também que eu não falei no vídeo da aplicação. Quando você pegar a tua caneta, você rosquear a tua agulha, aperta para ver se vai sair essa gotinha de medicação, sem girar, tá? Não gira a tua dose, pelo amor de Deus, não gire a dose para fazer esse teste. É para você testar se a agulha tem alguma obstrução, se ela tá, né, usável, se tá saindo líquido. Então, assim, ela vai sair uma gotinha. Então, você pega a caneta, ela vai estar zerada, você aperta no final, assim, dá um tic, só para sair a gotinha. Se sair a gotinha, a agulha tá ok. Outra coisa também, vou gravar um shorts, mas vou antecipar para vocês. Como a medicação dura mais para quando você está começando, você tem que comprar agulha. Então, eu compro a agulha e vou passar no shorts qual é a agulha que você vai comprar, ela solta, avulsa. Aí, avulsa, entre aspas, vem 7 e tem a opção de 100. Eu comprei de 7, porque vai dar para usar nessa caneta e eu acredito que a próxima vai dar as 4 agulhas só que já acompanha a caneta. Então, tem essa opção que você tem que comprar a agulha. Tem gente que reutiliza agulha. Eu acho meio perigoso, porque fica dentro da geladeira, pode pegar uma bactéria, então prefiro não reutilizar. Eu jogo fora, uso uma vez e jogo fora. E aí fui lá e comprei, custa uns 17, 18 reais. Melhor prevenir uma infecção, né, por bobeira. Então é melhor prevenir, comprar a agulha lá lacradinha, bonitinha. 18 reais mais ou menos vai ser esse valor dessas 7 agulhas. E ter essas agulhas a mais para você aplicar, ou você pegar uma com defeito, porque esse teste para ver se ela tá com defeito. Aí você faz o teste, e se ela der essa gotinha de medicação, você gira com a quantidade certa e aplica. Que aí, outra coisa também que se a agulha não estiver com defeito, alguma coisa assim, não saiu líquido, ela não vai zerar a caneta. Então, você tem que sempre notar se ela está zerando a caneta. Se zerar a caneta, tá tudo certo, o líquido saiu. Então, esse era mais um detalhe que depois eu gravo no Shorts, mas eu vou deixar aqui registrado para vocês. E é isso. Então, finalizando, vou colocar aqui na tela o meu peso que eu me pesei hoje. Então, a perda de peso foi 6 quilos até o momento. Deu 1 mês e meio, mais ou menos, por aí. E a gente se vê na próxima. Tchau!